Olá, senhores, salve Maria. Estamos começando aqui mais um vídeo para tratar de um tema um pouco polêmico, né, pouco esquecido, muito esquecido também, né, pelos católicos de hoje em dia, principalmente pela Igreja Pós-Conciliar. Né, estamos aqui tratando sobre a maçonaria hoje, né, pretendemos elucidar um pouco o tema aí. E eu estou aqui com o Ramon. Polêmico como toda verdade inconveniente, né? Boa noite para vocês aí, para quem tá escutando. E o nosso convidado de hoje é o professor Rafael Queiroz. O senhor tem mestrado, né, em História, né, professor? Sim, eu sou formado em História pela UERJ, né? Tenho pós-graduação em Relações Internacionais, né? Lato Sensu. Também curso de extensão, que fiz na Argentina, enfim. E bastante tempo já de magistério, já quase mais de duas décadas, né? Na verdade, de magistério. Muito bom. Sim, excelente. Então, vamos dar início ao nosso tema, né? Professor muito conhecido aí no âmbito da tradicional também. Já acompanho o senhor há um bom tempo. E é um prazer estar aqui falando com o senhor, viu? Obrigado por ter aceitado o convite nosso. Prazer é nosso. Muito obrigado. Então, professor, para começar, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco das origens da maçonaria, se ela tem alguma relação com os templários, né? Toda essa teoria da conspiração que acaba envolvendo, né? Porque tem a teoria dos católicos e tem aquela conspiracionista maluca, né, de History Channel, né, que eles acabam deturpando muitas coisas. Sim. Pois bem, Gabriel, então, eu gostaria de, antes de entrar nessa questão das origens da maçonaria, bastante interessante, fazer aqui algumas ressalvas para o pessoal, para a gente poder iniciar a discussão desse assunto, tá? Em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, que nós precisamos saber quem nós somos, pelo que nós lutamos e contra quem nós lutamos. Tá? Bom, nós somos católicos, lutamos pelo reino de Cristo, e nós precisamos entender quem são os grandes inimigos desse reino. Né? A igreja não é só uma doutrina, a igreja é um reino. Isso eu preciso que as pessoas entendam. Enquanto reino, a igreja ela tem um projeto que não é só religioso, mas também social, político, econômico. Ou seja, a igreja tem resposta para todas as questões humanas. Em razão disso, né, a igreja acumulou ao longo dos séculos muitos inimigos, né, pessoas que não querem a sociedade sob o regime de Cristo. É isso. E a maçonaria é uma das, se não a maior inimiga da igreja, uma das grandes inimigas da igreja. Como você bem colocou, nesse contexto de pós-Vaticano II, né, as pessoas esqueceram muito desse aspecto fundamental da vida cristã, que é a luta contra não só os inimigos internos, né, a carne, o diabo e o mundo, né, que assolam a alma, mas também os inimigos externos que assolam a igreja. A maçonaria é uma das, se não a principal, uma das principais inimigas da igreja. Então nós precisamos entender que é preciso unir esforços para lutar contra a maçonaria. Obviamente que hoje a gente não tem força política para empreender uma luta no campo do Estado. Nós precisamos nos organizar, nos estruturar. E o que nós estamos fazendo aqui é justamente isso, tentar, através da propaganda antimaçônica, né, formar uma frente, né, que possa tornar viável essa luta. Então, entender quem são os nossos inimigos é fundamental, e entender também como lutar contra esses inimigos é tão fundamental quanto. Né? E a maçonaria é nosso inimigo, é inimiga da igreja, inimiga de todo católico, de todo cristão, que se preza, né? Que preza pelo nome de cristão. E a nossa luta agora, nesse momento, os meios que nós temos, é essa. Nós estamos fazendo aqui a luta de conscientização, a luta, vamos dizer assim, no campo das ideias, né? Divulgando o que a doutrina da igreja fala sobre o assunto, que a história traz sobre o assunto também, porque cada pessoa a menos do lado da maçonaria é melhor, né? A maçonaria é um batalhão que luta contra a igreja. Então, quanto mais gente a gente tirar do lado da maçonaria, melhor. E a maçonaria, basicamente, ela atua através de certas ideias que vão se insinuando de forma sutil na sociedade. Então, o que a gente precisa fazer é
mostrar para as pessoas qual é a origem dessas ideias, né, o que elas pretendem, qual a finalidade delas, né, e como elas se opõem a Cristo. Fazendo isso, a gente já está dando um passo muito importante para dar o outro passo do processo, que é arregimentar uma estrutura política para lutar contra a maçonaria no plano do Estado, no plano propriamente dito político, tá? Então, é isso que eu queria dizer aqui de início. E, além disso, gostaria também de ressaltar que aqui não estamos expondo nenhuma teoria da conspiração maluca, como tem por aí. Tem muitas por aí, né? A nossa exposição ela é baseada na história. A maçonaria, obviamente, já não controla tudo. Ninguém controla tudo, porque Deus é providência, Deus é o Senhor da história. Então, os maçons eles não são deuses, né? Em primeiro lugar. Tem muitas pessoas que às vezes caem numa esparrela de achar que a maçonaria controla tudo, então o que eu posso fazer? Nada, né? Eles são deuses. Não posso fazer mais nada. Temos que aceitar a situação tal como ele está e ficar esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E não é bem assim. Nós podemos fazer sim algo contra a maçonaria, porque ela tem uma influência, mas ela tem uma influência que não é total, absoluta. A história ela é feita também de acidentes e muitas das vezes planejamentos que eles fazem não acabam dando certo, né? E opor resistência a isso é fundamental, porque se não fosse assim, vários padres aí, né, teólogos da igreja, não teriam escrito contra a maçonaria justamente para alertar as pessoas para que a gente pudesse fazer uma frente, né, de oposição, de resistência a isso tudo, tá? Então, nada de fatalismo, nada de conspiracionismo louco, né? Nós temos que entender o processo histórico como ele é. É um processo feito de vários fatores, multicausal. A maçonaria é uma das causas, uma das mais importantes dos últimos séculos, né? Mas não é uma causa absoluta a qual não se pode opor nenhuma resistência. Isso é completamente translocado, quem pensa assim. Na verdade, tem pessoas que estão, às vezes, até infiltradas no meio católico, no meio religioso, para passar essa ideia de que não tem o que fazer, né? Para criar assim, um sentimento de fatalismo, né? E as pessoas ficam realmente em casa, não fazem mais nada, tá? Então, esse alerta que eu dou antes da gente entrar nesse assunto. Bom, então vamos falar aqui das origens, né, da maçonaria. Então, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que a maçonaria, enquanto organização, ela nasce lá na Idade Média. Na Baixa Idade Média, ela é uma corporação de ofício, né? Está ligada ali a profissão dos pedreiros, né, dos construtores, dos arquitetos, engenheiros. Então, era uma corporação que reunia todo esse pessoal, tá, cujo objetivo era dar formação profissional a futuros construtores, né, passando o segredo da profissão. Né? Toda profissão tem um segredo, né, que só é compartilhado com aqueles que fazem parte, né, do corpo profissional, ou seja, você tem que passar por um processo de iniciação, vamos dizer assim. Então, havia uma iniciação ali na maçonaria medieval, mas era uma iniciação profissional, tá? Enfim, com o passar do tempo, né, a maçonaria foi deixando de ser operativa, foi se tornando especulativa, né? Ela foi se tornando filosófica. E esse processo ele tem, melhor dizendo, a ver um pouco sim com os templários, porque o que acontece? Os templários eles estiveram no Oriente, tiveram contato com a seita dos Assassins, era uma seita xiita, que era uma seita esotérica. E isso é documentado por vários historiadores, inclusive, né? Lá no nosso curso sobre a história da conjuração maçônica, né, no canal Legião da Santa Cruz, a gente especifica melhor isso. Até convido o pessoal a, se quiser aprofundar no assunto, ir lá assistir esse curso. Tá? Então, o que acontece? Muitos elementos templários, não todos, obviamente, né, acabaram se deixando envolver por esoterismo, e por conta disso, e de outras questões também que eram de ordem política, acabaram sendo condenados lá no século XIV pelo Papa, né? Se eu não me engano, Clemente V, na época do rei Filipe o Belo da França. Então, esses elementos templários aí que foram esoterizados, né, depois do fim da ordem do templo, eles foram para a Escócia, foram para Portugal, foram formar diversas ordens, como a ordem de Heredon na Escócia, e eles começaram também a trabalhar divulgando essas ideias esotéricas que vinham do Oriente, né? Começaram a misturar isso com alquimia, tá? Com cabala e etc. Quando você chega ali no século XV e XVI, você já tem um cenário em que a maçonaria tinha se tornado completamente uma organização esotérica mesmo,
tá? Onde muitos livres pensadores, né, se refugiavam. Pessoas ligadas àquelas ideias da Renascença se refugiavam porque ali dentro da maçonaria você tinha a possibilidade de falar de certas coisas que em público você não podia falar. A maçonaria garantia o secretismo, né? Tinha uma isenção perante a igreja, que era uma organização profissional. Então eles usavam essa isenção justamente para discutir certos assuntos, divulgar certas ideias, doutrinas, ali nesse espaço. Tá bom? E aí quando a gente chega ali no século XVI, 17, 18, né? Você vai tendo a mistura da maçonaria com ideias Rosacruzes também, até que em 1717, Anderson, lá na Inglaterra, funda a maçonaria moderna, chamada maçonaria moderna, 1717, tá? Em 1723 ele cria as constituições da maçonaria, né? Chamadas constituições de Anderson, tá? Então aí essa organização, que nasce em 1717 e ganha uma constituição em 1723, já é a maçonaria moderna. É uma fraternidade política, filosófica e religiosa. Ela não é só uma irmandade filantrópica, como muitos dizem. Ela tem também um caráter político, filosófico e também religioso. Tá? Então, esse processo, né, consolida aí essa fundação em 1717, né, da grande loja ali de Londres, né, por Anderson, consolida esse processo todo da transformação da maçonaria de uma corporação de ofício em uma seita filosófica, né, com o objetivo de conspirar contra a igreja. E lembrando que naquela época nós estávamos em pleno absolutismo monárquico, ou seja, não havia outra forma de você tentar derrubar aquele sistema a não ser através de uma articulação no segredo, né? Uma articulação feita nos bastidores, assim, na escuridão, né? Então a maçonaria se tornou, vamos dizer assim, uma instituição fundamental para reunir pessoas que estavam insatisfeitas com o absolutismo, queriam derrubar o poder dos reis. E é isso. Quer dizer, não se trata apenas de uma fraternidade política, aliás, fraternidade filantrópica, desculpa, né? Também uma organização de caráter político, filosófico e religioso. Queria aqui, até se você me permitisse, citar, né, o livro do Ed Bitter, né, chamado A Pequena História da Maçonaria, que é um livro da Biblioteca Maçônica, tá? E aí vocês vão me perguntar, Rafael, como é que você tem isso? Bom, o meu avô era maçom, né? E ele tentou me iniciar na maçonaria, então eu conheço muito sobre esse assunto. Meu avô foi 30º grau da maçonaria, cavaleiro de Kadosh. E eu peguei, depois que ele faleceu, eu peguei muita coisa da biblioteca dele, né? Principalmente esses livros maçônicos, como documentação histórica. E fiquei com isso para mim. Então, aqui, nesse livro, vamos lá, na página 217, Pequena História da Maçonaria, Charles Leadbeater. Quem conhece esoterismo sabe quem é o Leadbeater. Um cara que foi muito importante aí na fundação da teosofia. Tá? Era maçom também. Ele diz assim, né, nessa página 217, talvez a característica mais importante desta Constituição, a de Anderson, né, seja a definida eliminação de todas as barreiras religiosas para afiliar-se à ordem. Quer dizer, antes, naquela maçonaria lá antiga, né, corporativa, era preciso ser católico para entrar nela. Né? Nessa nova, não. Né? Nossos antigos irmãos operativos haviam sido certamente católicos, mas agora a universalidade dos mistérios tinha que ser de novo demonstrada pela exclusão de todas as limitações sectárias. Não foi feliz a linguagem em que se exprimiu isso, mas é possível que tenha sido dada alguma inspiração sobre este ponto, pois está sem dúvida de acordo com a política da Loja Branca. A maçonaria, segundo Leadbeater, é realmente o coração de todas as religiões e não deve limitar-se a nenhuma, embora todo maçom seja livre para professar qualquer crença, mais afim consigo, pois todas as fés são facetas da verdade. Veja, então o Leadbeater deixa claro que as constituições de Anderson foram criadas para abrir a ordem a qualquer pessoa, de qualquer religião, porque o fundamento da doutrina da maçonaria é o ecumenismo. O ecumenismo entendido da seguinte maneira: a maçonaria seria, vamos dizer assim, uma doutrina mais profunda do que todas as outras religiões. Ela seria a raiz de todas as crenças religiosas.
Crenças religiosas essas que seriam apenas aspectos, né, fragmentários dessa verdade que a maçonaria carregaria consigo. Então, somente um maçom iniciado conheceria profundamente as questões religiosas, na sua essência, enquanto que ao resto da população não iniciada, né, caberia apenas conhecer fragmentos dessa verdade que só o maçom possui. Tá? Então, para ele, só o maçom tem o real conhecimento da natureza de Deus. Só o maçom tem o real conhecimento da natureza da alma, da natureza da vida após a morte, né? E de vários outros temas relacionados à religião. Só o maçom compreende isso perfeitamente. Para vocês terem uma ideia, como eu falei, meu avô foi maçom, né? 30º grau, Cavaleiro Kadosh. Ele era espírita kardecista, e na época eu também praticava essa religião, fui espírita kardecista até 19, 20 anos de idade, né? Fui criado nesse meio ali dos 7, 8 anos até a minha adolescência, quando eu me converti ao catolicismo. Então, o meu avô falava sempre o quê para mim? Olha, Rafael, o espiritismo é apenas uma antecâmara para você compreender coisas mais profundas. O espiritismo é apenas a superfície, né? Se você quiser algo mais profundo, é na maçonaria que você vai receber, tá? Então, na maçonaria, você pode ter qualquer religião, porque isso é indiferente, né? Aquela religião que você tem, assim, publicamente falando, né? Ela é apenas uma casca, né? A verdadeira religião do maçom é a maçonaria. E por que eles entram em diferentes religiões? Porque, na verdade, a maçonaria vê como um dos papéis mais importantes do maçom levar para as diferentes instituições onde ele atua, né? Seja na educação, na cultura, na política, né? No meio religioso, os princípios maçônicos, tá? Então você tem maçom em tudo quanto é lugar, né? Em diversas religiões, pessoas praticando o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, tá? O teosofismo, que praticam, que na verdade são maçons que estão ali para levar esses princípios para os mais diferentes credos, tá? Então, nós temos isso, e também aqui, né, eu gostaria de citar o livro, para a gente finalizar essa parte, essa pergunta que você faz, o livro aqui do Gonzalo Sanz-Larry, que é um especialista em maçonaria. Ele tem um dicionário, né, de maçonaria, eu tenho também comigo. Aqui na página 133, ele faz uma citação também muito interessante. Vou pegar aqui para vocês compreenderem bem o que é, né, a mentalidade maçônica. Vamos lá. Bom, aqui na letra... Oi, pode falar. O senhor citando um pouco dessa questão da maçonaria se infiltrar nos diferentes credos, né? Isso também entra até um pouco na questão do próprio Olavo de Carvalho, né? Que infelizmente é venerado aí por alguns católicos, né? Sim, o Olavo de Carvalho foi maçom, é reconhecido, né? A Grande Loja do Rio de Janeiro vou publicar uma lista com maçons ilustres, passaram por lá, e o Olavo de Carvalho fazia parte dessa lista, né? Bom, isso não é mais segredo para ninguém, e se ainda existem pessoas católicas que continuam dando crédito a esse senhor, estão sabendo disso, não estão em pecado mortal, estão seguindo um heresiarca. Enfim, mas aqui na página 133, vejam que esse dicionário da maçonaria de A.Z. Gonzalo Sanz-Larry, tá? É um livro que é editado na Argentina, aqui no Brasil não tem, tá? Da editora Distal. Diz assim, olha, o tópico fraternidade. Percebam o que ele vai dizer, muito importante, fraternidade. Importante conceito universalista que na maçonaria une o significado de fraternidade entre os homens baixo, em cima, né, do grande arquiteto do universo. Esse princípio de fraternidade procede da Revolução Francesa e é um princípio que o maçom contrapõe ao conceito cristão de amor fraternal. Então, veja, a fraternidade maçônica não tem nada a ver com a fraternidade cristã. A fraternidade cristã é amor ao próximo, né? O amor a Deus, ou seja, vemos no próximo a imagem de Deus. A fraternidade maçônica
ela está vinculada à ideia de naturalismo, ou seja, todos os homens são iguais, né? Não porque exprimem uma imagem de Deus, mas sim porque são iguais na razão, né, na racionalidade e tal. É um conceito puramente natural, né? Não tem fundamento sobrenatural. Isso também é importante notar. Tá? Então, a maçonaria é uma organização, uma sociedade que se opõe frontalmente, né, à Igreja Católica. Enquanto a Igreja Católica fundamenta a sua fé, a sua doutrina no sobrenatural, a maçonaria fundamenta a sua doutrina no natural, na natureza, né, no naturalismo. E o naturalismo é a doutrina segundo a qual o homem é autossuficiente. O homem não precisa da graça de Deus, o homem não precisa de uma redenção, de uma salvação, né? O homem se basta a si mesmo. O homem não está em estado de pecado, e por aí vai. Exato, é o puro pelagianismo isso aí, né, professor? Exato, exatamente. Pelagianismo, bem lembrado. É. Eu gostaria de perguntar uma coisa também para o senhor, relacionada já que a gente está falando aqui de século XVIII, XIX, gostaria de perguntar para o senhor a ação da maçonaria, a influência da maçonaria nas revoluções francesas, né, e nas revoluções liberais do século XIX, né, a unificação italiana, a unificação alemã, as guerras civis da Espanha e Portugal, Uhum. né, o miguelismo e o carlismo. Né? Gostaria que o senhor desse uma breve resumida. Bom, primeiramente, eu vou aqui citar um historiador que é insuspeito, que é o Robert Darnton. Quem não conhece esse historiador, é um dos mais autorizados do meio acadêmico, e ele fala do seguinte, né? Ele fala do baixo iluminismo, do alto iluminismo, ou seja, segundo Darwin, essa tática de Aí, Agora professor, conseguiu. agora tá. Isso, agora tá dando certo agora. Só vou falar aqui uma coisa aqui, só pra gente deixar na gravação depois, tá? Tá bom. O professor caiu aí a gente ficou um tempo aqui esperando ele voltar, mas vamos continuar dando. Vamos dar continuidade ao tema aí. O senhor lembra do senhor tava, professor? Sim, sim. Bom, estávamos falando do historiador Robert Darnton, né, que tem uma obra muito interessante sobre o baixo iluminismo, o alto iluminismo. Uhum. Ele mostra que essa estratégia de penetração das ideias iluministas, né, ela foi feita pela maçonaria. E o alto iluminismo era a divulgação feita junto aos nobres, né, nos salões da corte. E o baixo iluminismo nos cafés, né, junto ao povo. Então, em cada classe, eles se valeram de uma estratégia e basicamente o que eles buscavam passar era uma ideia de deslegitimação, né, da nobreza, da igreja, do rei, para derrubar aquele sistema político que era baseado na tradição, na religião, e criar um novo sistema baseado no homem, na razão, né, na natureza, na liberdade, etc. Bom, isso foi repetido em vários países. Na Europa, logo depois da Revolução Francesa, quem vai espalhar essas ideias é Napoleão. Napoleão era um iniciado da maçonaria, era maçom, tá? Ele se iniciou, se eu não estou enganado, na Itália. E Napoleão, ele durante a Revolução Francesa, ele vai lutar contra os países coligados, né, contra a França, que não queriam que aquelas ideias da Revolução se espalhassem, justamente porque eram ideias que representavam a queda, preconizavam a queda das monarquias, eram países monárquicos, né? Prússia, Rússia, Áustria, Inglaterra. Então esses países se unem contra a França. Napoleão vai liderar o exército francês, exército formado basicamente por jovens recrutados em cima dessa ideologia revolucionária para lutar contra os países coligados, e ele vai lutar na Itália. Lá na Itália ele vai se iniciar. Tá? E depois, quando ele se torna imperador da França, ele vai fazer guerras, né, para espalhar as ideias da Revolução por vários países. Né? Vai derrubar tronos, vai colocar no lugar dos antigos reis seus generais ou então parentes seus, né, para levar a esses povos aqueles ideais de liberdade e igualdade. Então, essas revoluções todas do século XIX e XVIII, né, elas foram feitas pela maçonaria. Isso é documentado historicamente, é fartamente documentado. Além desse historiador Robert Darnton, tem um outro também, que é o Reinhard Koselleck, que tem um livro chamado Crítica e Crise, onde ele fala o seguinte, que a maçonaria é quem vai produzir
a crise de legitimidade do antigo regime, né? Então, criando uma nova consciência, né? Essa consciência de liberdade e de igualdade. O Koselleck ele é até mais incisivo em dizer que foi realmente a maçonaria a principal patrona desse processo, né? Um processo de, vamos dizer assim, revolução ideológica antes de uma revolução política. Eles prepararam o caminho. Uma das provas, por exemplo, que a gente tem sobre a participação da maçonaria, a participação decisiva da maçonaria na Revolução Francesa foi o seguinte: quando a Revolução começa, né, lá em 1789, ela começa com o chamado Carrier de Doléance, que eram cartas de reclamação dirigidas ao rei. Tá? Como o rei não atendeu, o terceiro estado se insurgiu e se declarou em Assembleia Nacional Constituinte. Mas essas cartas de reclamação, elas vinham de várias regiões da França, né? Cada uma dessas regiões tinha uma característica própria. Algumas regiões eram mais urbanas, outras mais rurais. Umas áreas eram de fronteira, outras eram mais litorâneas, etc. Então, natural que cada região tivesse a sua peculiaridade, tivesse sua reclamação diferente, né, feita ao rei. Mas não, quando você pega essa documentação, você percebe que o linguajar utilizado era o mesmo. Era um linguajar iluminista, que a população não dominava muito. Tá? Inclusive o Darnton, quando ele fala dessa questão do baixo iluminismo entre o povo, ele diz que a tática não era divulgar os filósofos, né, Rousseau, Voltaire, não. Era divulgar escândalos sexuais sobre a vida dos nobres, sobre a vida dos padres, né? Sobre a vida do rei, porque o povo não entendia filosofia, né? Aquelas propostas políticas mais avançadas. E, então, a ideia era jogar lama, né, na reputação da nobreza e do rei para tentar criar um fosso, né, moral. Então, as pessoas passariam a ver esses governantes como incapazes. Então, assim, é impossível que essas cartas de reclamação tenham sido redigidas pelo povo. Né? Foram redigidas com linguajar maçônico, iluminista. Eram pessoas que estavam ali nessas aldeias, nessas vilas, já prontas, já preparadas para orientar as pessoas a dizerem o que elas queriam que fosse dito. Né? E a gente se surpreende também com o seguinte, né? Geralmente nas revoluções você tem um processo lento de formação de novas instituições. No caso da Revolução Francesa, não. No dia seguinte, eles já tinham as instituições prontas para colocar no lugar do antigo regime. Por quê? Elas já tinham sido estruturadas dentro das lojas. Né? Uma outra prova também interessante dessa influência maçônica decisiva na Revolução é o seguinte: muita gente cita, muitos historiadores citam aquele livro do Abade Barruel, né? Memórias sobre o Jacobinismo. Esse livro é de 1797. É verdade que ele já é escrito bem já no final da Revolução. A Revolução acaba, né, em 1799, começa em 1789. Então já tinham se passado 8 anos de Revolução. Então muita gente diz assim, não, ele falou de coisas que já tinham acontecido, então ele fez, na verdade, um relato a posteriori. Então é fácil, né, você cantar a pedra quando as coisas já aconteceram. Né? E jogar a responsabilidade na maçonaria quando, bom, as coisas já tinham acontecido e era fácil dizer o que ia acontecer e tal. Mas se você pegar, tem uma literatura anterior ao Abade Barruel, de 1791, 1790 também, se eu não me engano, do padre Lefranc, né? Agora não me lembro com exatidão o nome da obra desse padre, que ele já falava o que ia acontecer na convenção. Ele tinha conseguido acesso a alguns documentos, tinham vazado, tá? Conversa, tinham vazado, né? De maçons, cartas, né? Bilhetes que eram trocados. E ele previu o que ia acontecer na convenção, que foi a fase mais radical da Revolução. Inclusive que tinha sido arquitetada a morte do rei Luís XVI. E, de fato, foi o que aconteceu, né? Logo que o Robespierre subiu ao poder, a convenção, o Luís XVI foi decapitado. Enfim, obviamente que a Revolução Francesa não pode ser explicada apenas pela Revolução Francesa, pela influência da maçonaria. Tiveram outros fatores. Mas a maçonaria ela atuou ali, catalisando esses fatores, na medida em que ela já tinha uma estrutura pronta para colocar no lugar. Né? Agora, também a gente precisa lembrar do seguinte, né? A maçonaria ela não é uma coisa unitária. Né? Ela tem dentro dela partidos, grupos, facções. E você tinha facções como os girondinos, os jacobinos, né?
enfim, eram facções que atuavam intra-maçonaria e que disputavam também o poder, até dentro da maçonaria. Né? Quando você tinha um grupo de jacobinos dentro de uma loja de girondinos, eles saíam e formavam uma outra loja independente para organizar as coisas da forma deles. Então isso também é importante entender. A maçonaria, ela não é unitária, ela também é dividida. O que une a maçonaria são os símbolos, né? São certos princípios gerais, né? Mas existem também divergências políticas grandes entre os maçons. Por isso que às vezes as revoluções não acontecem como eles esperam. As coisas acabam indo para um outro caminho, porque acabam se chocando um lado com o outro, uma facção com outra. Acidentes acontecem também no meio do caminho, né? São acidentes históricos. Mas é fato que tanto a Revolução Francesa quanto as revoluções do século XIX são produto de mentes maçônicas, de pensadores maçônicos, intelectuais, burgueses ligados à maçonaria, nobres ligados à maçonaria. Né? Aí muitos podem perguntar, mas peraí, nobres ligados à maçonaria, se ela queria derrubar a nobreza? Porque assim, tinham nobres, né, que queriam ser reis. E se eles não podiam ser reis pela graça de Deus, seriam pela graça de uma revolução. Então, muitos nobres também chegaram a apoiar revoluções. Né? Agora, é fundamental lembrar também o seguinte, né? A revolução que dá origem a todas essas revoluções é a Revolução Americana, chamada Independência dos Estados Unidos. Um detalhe interessante de citar aqui, para vocês entenderem onde eu quero chegar, é o seguinte. O Anderson, ele funda a maçonaria moderna em 1717, lá em Londres, né, Inglaterra e tal, a Grande Loja de Londres. Só que a Grande Loja de Londres, naquele período ali, 1717 até mais ou menos 1760, por aí, agora não me lembro a data exata, ela existe assim, enquanto irmandade, mas não com um templo, com um edifício físico. O primeiro templo maçônico, o primeiro edifício maçônico a tomar forma foi na Filadélfia, Estados Unidos. Quer dizer, 13 colônias, ainda não Estados Unidos, 1755. Tá? Então, os Estados Unidos está diretamente ligado ao espalhamento dos ideais maçônicos. Inclusive, a Revolução Francesa ela foi estimulada, foi influenciada pela Revolução Americana. Tá? Que não aconteceria, a independência americana não aconteceria sem o apoio da França. O rei Luís XVI, né, apoiou a independência dos Estados Unidos para fazer frente à Inglaterra. Porque, assim, os Estados Unidos independentes, a Inglaterra mais fraca. A Inglaterra mais fraca, a França mais forte na Europa. Tá? E, basicamente, a gente pode aqui também recordar o George Washington, quando ele vai lá fundar, né, a cidade de Washington, a capital, ele faz um ritual de fundação da cidade vestido com paramentos maçônicos. Né? Então, as revoluções do século XVIII, XIX, todas elas foram inspiradas por esse ideal. Porque o que foi a Revolução Americana? Ela foi uma ruptura com a monarquia inglesa. Uma ruptura com o governo monárquico, né? E foi a fundação do primeiro Estado laico da história. Importante também, todas essas revoluções do século XIX, se elas não estabeleceram um Estado laico, elas estabeleceram um regime diferente do que existia no século XVIII. Por exemplo, Napoleão, quando ele chegou ao poder na França, ele fez uma concordata com a igreja, mas já numa condição inferior àquela de antes. Ele reconhecia a Igreja Católica, o catolicismo, como religião do povo, e não como a religião oficial da França. É diferente. Tá? Então, você já tem aí uma mudança que vai encaminhando os estados para a laicidade, né, para a separação total entre Estado e Igreja. E é importante notar também que essas revoluções, né, todas elas tiveram a participação da burguesia. Burguesia que é uma classe calcada no culto ao dinheiro. O burguês tem no dinheiro o seu Deus. Né? Com isso aqui que eu estou falando, estou querendo dizer que a burguesia tem que ser eliminada, como propõem os marxistas. Mas a burguesia ela sempre foi uma classe que esteve à mercê, né, do domínio político da nobreza. Tá? No momento que ela se projeta como classe, como nova elite política, como classe política, além de classe econômica, que ela já era, tá? Ela vai implementar na sociedade esse modelo de Estado laico, porque é um modelo que interessa ao seu ethos. O burguês, ele busca o lucro. E a religião, ela preconiza o quê? Principalmente a religião católica.
né, o desapego aos bens materiais, o desapego né, ao sucesso material em prol da glória de Deus. Então, a igreja, por exemplo, na Idade Média, ela teve leis que foram impostas na sociedade para limitar a especulação, a usura, né, para impedir a usura. Isso tudo, né, complicaria, né, e complicou a vida da burguesia em termos de ganho, né, de obtenção de maior renda, maior lucro. Então, uma sociedade onde a religião, aliás, um Estado, né, onde a religião fica à margem, né, ela não interfere na economia, ela não interfere nos costumes, ela é melhor para o burguês. A gente olha, isso que eu estou falando aqui, eu acho que é muito claro, muito fácil, muito simples de entender quando a gente olha para o processo que existe hoje. Né? Vocês imaginam, por exemplo, como que a burguesia reagisse hoje, alguém propugnasse um Estado teocrático, um Estado religioso, um Estado católico, um Estado confessional? Né? Imagina, vários setores, né, da economia burguesa, capitalista, iriam perder mercado. A começar, por exemplo, pela indústria pornográfica. Não poderia funcionar. Né? Essas indústrias de aplicativos, aí, tipo Tinder e etc., os aplicativos que são voltados para sexo, né, não poderiam existir. Né? Uma série de filmes não poderiam ser exibidos também. Então, isso traria um prejuízo muito grande. Né? Isso traria um prejuízo para o setor financeiro, quer dizer, os juros, tal como ele é praticado hoje, não poderia mais ser praticado. Né? Então, esse pessoal não quer Estado confessional por isso. Né? E é por isso que viram na maçonaria um instrumento importante para derrubar o trono, né, e o altar, essa aliança entre trono e altar, porque era um meio para que eles chegassem ao poder e pudessem fazer negócios sem nenhum limite. A ética, né, da burguesia é basicamente fazemos qualquer negócio. Essa palavra define muito bem o ethos burguês. Né? E essas revoluções todas elas significaram a ascensão da burguesia, que se deu através da maçonaria. Porque a maçonaria era o braço que a burguesia utilizou para fazer acontecer isso tudo. Uhum. Realmente mesmo, assim, o que o senhor falou mesmo, as amarras morais, vamos dizer, que o catolicismo coloca mesmo na Constituição, né, os limites morais. Exato. Que a igreja coloca impediria ele de fazer isso, né? A usura mesmo. A usura hoje é um pecado totalmente esquecido, né? Mas antigamente só o bispo perdoava a usura, né? O bispo de alguma diocese, né? Exatamente. Então, assim, realmente mesmo é um diferentismo completo, né? Para essas questões morais, espirituais e econômicas. O capitalismo é um sistema que separa a economia da moral, né? Sim, exatamente. E o capitalismo ele só pôde vir à tona na França, só para vocês terem uma ideia, graças à Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, você tinha um modelo mercantilista, o capitalismo já estava entrando no campo ali de forma sutil, estava também entrando na cidade de forma sutil, mas ainda não tinha se consolidado. O que vai consolidar o capitalismo na França é a Revolução. Como? Explico. Quando acontece a Revolução, as terras da igreja e as terras da nobreza são confiscadas. Tá? E aí Napoleão chega com o Código Napoleônico, ele faz o quê? Ele acaba com o feudalismo e transfere as terras da igreja e da nobreza para a mão da burguesia. Tá? É engraçado que a burguesia ela preconiza a sacralidade da propriedade privada, mas ela começa se estabelecendo a sua propriedade privada através de um confisco, através de uma roubalheira generalizada das terras da igreja e da nobreza. Isso é muito interessante. E isso já tinha acontecido na Inglaterra na época de Henrique VIII. Né? E na França acontece através... Sim, a Revolução Francesa também acabou, né, com as corporações de ofício também, né? Exatamente. Então, quer dizer, as corporações de ofício eram também um entrave, né, ao capitalismo. Porque é o seguinte, você é sapateiro, então você produz sapato, você vende o sapato, você produz na tua área, na tua região. Né? Isso vai te garantir emprego, vai garantir emprego para os outros sapateiros da área, né? Porque não vai entrar sapato de fora ao mesmo preço que o teu. Né?
Se entrar, vai entrar um preço mais caro, quem tiver recursos, compra. Quem não tiver, vai comprar o teu. Então, isso reservava o mercado para ti, garantia trabalho. Né? Com o fim dessas barreiras, um capitalista ele quebrava os artesãos, né? Transformava esses artesãos em mão de obra barata para as fábricas. Enfim. Então, você concentrava a propriedade na mão de poucos. Né? A propriedade que era espalhada, dividida, era mais distribuída, ela vai se concentrar. Ela vai se concentrar. O capitalismo é isso, né? Deixar o pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Exatamente. E por isso que depois vem o socialismo, né? Exato. O socialismo é o filho do liberalismo. Exato. Certo, professor. Dada essa explicação muito boa que o senhor deu, eu gostaria que o senhor tocasse um pouco nas questões das condenações que a igreja fez à maçonaria, né? Voltar ali desde Clemente XIII, se eu não me engano, né? Que foi o primeiro papa a condenar a maçonaria. Clemente XIII, eminente, né? Isso. Então, como nós estávamos falando, né, aqui no início, a maçonaria tem uma doutrina anticatólica. Isso fica muito claro na simbólica maçônica. É o que eu falei, é o que une os maçons. Os maçons eles têm diferentes visões políticas. Eles podem ter divergências políticas, né? Isso é perfeitamente aceitável na maçonaria. Mas todos eles se unem em torno de certos símbolos. E esses símbolos deixam muito claro a origem da doutrina deles, que é uma origem esotérica. Então, só para vocês entenderem, para a gente chegar lá na condenação dos papas. Um dos símbolos mais importantes da maçonaria é o G, a letra G. Vocês passam por uma loja maçônica, vocês veem logo a letra G, né, dentro de um compasso, um esquadro. O G é uma letra sagrada para eles, né? Porque o G simboliza a geometria, e geometria significa a mater geratriz, que é a mãe terra, Gaia, tá? Ou Geia, né? Aquela deusa lá da antiguidade, né? Pagã, da Grécia. E para eles a geometria é a mais nobre ciência, né? É uma ciência de cunho iniciático. Então o que eles querem dizer com isso? Que é através da geometria que você vai conhecer a verdadeira natureza de Deus. Não é através da revelação divina, nem da teologia católica. Tá? E a geometria ela lida com o quê? Com a proporção, a matemática, com a medida, com a matéria. Tá? Então, basicamente, o que os maçons estão dizendo através desse símbolo é que a Terra, a natureza, é a verdadeira divindade, vamos dizer assim. Tá? E não Deus Pai, né? Cristão. Tá? Há um outro elemento também interessante, né, na maçonaria, é que há um culto aos astros. Você entra num templo maçônico, numa loja maçônica, toda loja tem um templo, né, onde fica lá a coluna Jaquim, a coluna Boaz, aí tem, né, um altar, em cima do altar tem um triângulo com olho e tal, e ali tem o Sol, tem a Lua, mas também tem os planetas, né, Marte, Vênus, Saturno. Cada planeta representa um grau da maçonaria, tá? E além de um grau, representa também um princípio metafísico, esotérico. Tá bom? Então, quer dizer, é um culto também que vem lá do paganismo, né? O culto astrológico, aos astros como entes, né? Divinos, vamos dizer assim. Por outro lado, eles também consideram a arquitetura como um meio, um veículo para a iniciação, para o conhecimento das coisas sagradas, né? Para eles, a arquitetura é a mãe das ciências. Por isso que eles se consideram, né, eles se chamam maçons, né, construtores. Eles cultivam esse conhecimento, essa ciência da arquitetura, da construção. Para eles, esse conhecimento é a raiz da sabedoria. Tá? Não é Cristo que é a sabedoria máxima, não. É a arquitetura. Então, todas as referências da maçonaria são pagãs, são naturalistas, por assim dizer. Para vocês terem uma ideia, né, no ano de 1756, a maçonaria publicou um livro chamado Ayman Rezon. Esse livro foi publicado por um maçom famoso chamado Lawrence Dermott, tá? Onde ele reunia todas as correntes esotéricas da história da humanidade, tá? Incluindo aí a Cabala judaica, tá? E ele colocava aquilo ali como o cerne doutrinário da maçonaria. Por isso que a gente falou que a maçonaria não é só uma sociedade filantrópica, nem política, ela também é uma sociedade religiosa. Para finalizar,
aqui um símbolo também, uma referência interessante na simbólica maçônica é a palavra Jabulon. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra. Essa palavra é, para o maçom, o real nome de Deus. Já vem de Jeová, Bu de Baal, né? E On de Osíris. Né? Baal, deus fenício, Osíris, deus egípcio, Jeová, deus hebraico. Então, esse nome ele é revelado no 13º grau, é o grau do arco real. Tá? Então, a partir desse grau, né, o sujeito que está na maçonaria, tem algumas pessoas que estão na maçonaria ingênuas, não sabem o que se trata. Mas quando o cara passa do 13º grau para lá, ele já sabe do que se trata, porque ele recebe esse nome. Olha, esse aqui é o nome real de Deus, Jabulon. O nome de Deus não é Yahvé, né? Não é Jesus Cristo, não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, é Jabulon. Ou seja, é uma É aí que mistura de muita vários deuses. gente, professor, muita gente Oi. afirma, até com sinceridade, eu acredito, né, que a maçonaria não é nada disso Uhum. que o pessoal fala, mas porque Isso. esse pessoal não foi iniciado o suficiente, né? Espera o cara Exatamente, isso chegar aí. lá na 13ª, né? Aí ele vai saber. Exatamente. Tem muita gente que nunca chega, porque a maçonaria precisa de soldadinhos, né? Ela precisa de buchas, né, de canhão, que vão para a sociedade espalhar essa mentira de que não, eu somos só uma irmandade filantrópica. Né? E quem está lá em cima é que sabe da realidade. Né? Enfim. Então é isso. É isso aí. Bom, sobre a condenação que a igreja vai fazer à maçonaria, eu acho que isso tudo aqui já deixa muito claro por quê, né? Se trata de uma doutrina oposta à igreja. Né? Porque, vejam, ela é uma doutrina que vê os deuses pagãos, os diversos deuses, como aspectos de Deus. Ou seja, o Deus verdadeiro não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus entre tantos. Tá? O Deus cristão é um Deus entre tantos. Tá? Uhum. O Deus maçônico, eles usam a expressão de Ein Sof, né? Seria o Deus abscônditos, né? Conhecido apenas pelos mais altos iniciados. Né? E esse Deus ele se faria, Inclusive, vamos dizer todos assim, presente. os pensamentos Pode falar. relativistas, desculpa, professor, todos os pensamentos relativistas que a gente vê hoje em dia têm uma influência da maçonaria, né? Sim, a maçonaria é profundamente relativista. Né? Então, todas as religiões são apenas fragmentos relativos, né, de uma verdade, né, que está acima de todas elas, inclusive a Igreja Católica. A religião católica não é a revelação definitiva de Deus, porque esse Deus cristão, na verdade, seria o demiurgo, apenas o criador do mundo físico. Mas acima dele teria um princípio, que seria o Ein Sof, né, que seria esse sim o verdadeiro Deus, do qual todos os outros deuses são expressões apenas fragmentadas. Né? É uma verdadeira gnose, né? O Gustavo Barroso chegava a comparar a maçonaria com os cátaros, né, da Idade Média. Tem uma relação, tem pontos de contato. Eu não qualifico como gnose, porque eu, como historiador, vejo a gnose como algo relativo lá aos primeiros séculos. Né? Os gnósticos eles tinham uma visão segundo a qual o mundo, a matéria, né, era má, né? O mundo era mau, e que esse mundo aqui não tinha redenção. Então, a gnose era um conhecimento que te levava a se libertar da matéria, né? Uhum. Alcançar essa redenção através dessa libertação, desse conhecimento aí, né, da real condição do homem, que seria uma alma presa no corpo, né, pelo demiurgo, né, enfim. A maçonaria ela tem um pouco isso, ela tem essa ideia do demiurgo e tal, mas ela não tem esse pessimismo em relação ao mundo, à natureza. Né? Até porque ela é naturalista, né? Ela é naturalista, ela vê o mundo com bons olhos, ou seja, é possível, daí o nome construtores, né? É possível construir um mundo melhor a partir das forças da natureza humana. Né? O gnóstico ele era ultra pessimista, né? Ele era muito pessimista em relação ao mundo físico, ao mundo que não tem redenção. Para o maçom não, é possível redimi-lo. Então tem essa diferença. Eu preciso ter isso em conta. Então a condenação da igreja ela vai ser estruturada de forma cabal,
por Leão XIII, na Humanum Genum, né? Encíclica muito importante. Então, ali eu posso dizer que são 4 os pontos que Leão XIII elenca. Tá, primeiramente, né, a maçonaria ela deve ser condenada porque ela é uma sociedade conspiratória, ou seja, ela milita, ela maquina contra a união do altar e do trono. Ela milita contra a influência benéfica da Igreja Católica sobre a sociedade, sobre os costumes. Ela quer separar o Estado da Igreja. Tá? Segundo, ela é naturalista, ou seja, né, ela confia demasiadamente no homem, né? E não acredita na necessidade da graça para redimir o homem, para recolocar o homem no caminho da virtude e do bem. Ela é deísta, ou seja, ela não crê na existência de um Deus que intervém no mundo, que redime o mundo, que redime o homem. Os deístas acreditam em Deus, mas um Deus que criou o universo e abandonou a sua própria sorte. Ele intervém no mundo. E é um Deus impessoal também. É um Deus que não atende às suas orações. É um princípio, e não uma pessoa. Deus não é pessoal. E, por fim, o sincretismo. Né? A maçonaria ecumênica, ela é sincrética. É tudo isso aí que a gente já falou. Tá, e aí, em consequência disso, o Código de Direito Canônico de 1917 vai recolher, né, todo esse ensinamento do Papa Leão XIII, de outros papas, e vai especificar que, olha, quem integrar a maçonaria, quem se filiar à maçonaria, está excomungado. Né? No novo código, que é fruto do Vaticano II, não fala de maçonaria de forma direta, né? Fala de integrar sociedades que maquinam contra a igreja. Aí, na época, Bento XVI, quando ainda cardeal, Ratzinger teve que lembrar, não, isso ainda vale, né, para designar a maçonaria, porque é uma sociedade que ainda não abandonou os princípios que a caracterizavam. Na época teve um diálogo católico-maçom e o Ratzinger chegou à conclusão, bom, a maçonaria continua da mesma forma como era, então ela é oposta à igreja, vale, né, essa excomunhão continua valendo. Né? Mas na prática a gente sabe que hoje ninguém mais é excomungado. Né? É só uma das muitas coisas ambíguas quando se fala de Conselho Vaticano II, né? Pois é, pois é. Porque o Vaticano II, na verdade, né, foi a Revolução Francesa na igreja. Né? Liberdade e igualdade. Né? De certa forma, foi a vitória da maçonaria. Né? Exatamente. O senhor citou a diferença entre os dois códigos, né? O código de 1917 ele tem cerca de 12 cânones né, se relacionando com a maçonaria. Isso, né? isso. Questão de padres, clérigos, leigos que Isso. se casam, a questão do casamento. Enquanto no novo tem 2 cânones. 2 cânones apenas. E que não falam diretamente da maçonaria, né? Exatamente. De forma genérica, fala de sociedade que maquina contra a igreja. Enfim. Muito desse sincretismo, desse comunismo que brotou, né, do Vaticano II dentro da igreja é influência maçônica. Né? O próprio cardeal Bea, né, que era o professor do Papa Pio XII, ele foi responsável, né, de um diálogo ali, né, no Vaticano II ali, né, Sim, com a maçonaria. Exatamente. Esse diálogo seguiu até a época do Ratzinger, depois não foi mais à frente, né? Mas, enfim, é o que a gente conversou aqui. Não existem hoje mais ações fortes da igreja contra a maçonaria. Uhum. Né? Então, isso torna os católicos cada vez mais vítimas, né, dessa sociedade que continua maquinando. Aqui, eu gostaria também de recordar o seguinte, né, tem muita gente que vem com um papo furado de que não, a maçonaria hoje não tem mais influência. Não é bem assim. E mesmo que fosse bem assim, né, as ideias maçônicas estão estabelecidas na sociedade. E quem domina as ideias de uma sociedade, né, conduz essa sociedade. Então, se você diz para uma sociedade que é bom, né, ter sexo fora do casamento e convence as pessoas, você tem força para formar opinião pública nesse sentido, as pessoas vão começar a fazer isso. Né? E o que acontece é exatamente isso. A maçonaria ela estabeleceu seu poder nesse plano ideológico, que é um plano que é ultra decisivo para o político. Né? Porque a política ela vai refletir essas correntes de ideias. Né? Se a igreja ela já não fala mais sobre esse assunto,
Então é como se, né, a maçonaria já não atuasse mais, já não existisse mais, não fizesse mais nada. Uhum. É. Enfim. E por isso que você, como bem colocou, né, no início aí da nossa apresentação, é um tema que hoje não é falado, né, não é tocado, né, no meio conciliar. Por quê? Né? Por isso essa questão toda, né, você tem que dialogar com todo mundo, não tem mais inimigos, né, a igreja não tem inimigos, né, porque realmente se você falar de inimigos da igreja, não tem diálogo, é enfrentamento. Né? Então, para ter diálogo, você Diálogo. tem que deixar de falar disso. E segundo Paulo VI, né, o diálogo deve ministrar o nosso ministério apostólico. Deve Exatamente, é a base, caracterizar. né? Exatamente, é a base de toda essa pastoral pós-Vaticano II, é o diálogo. Diálogo com tudo, né? Só falta dialogar com os satanistas. É o que falta mesmo. Ligando essa questão política que o senhor acabou falando, e que o senhor acabou falando antes também, da questão que os maçons eles podem divergir, né, politicamente falando. Então podem ter maçons Isso. liberais, maçons neocons, né, conservadores e maçons Socialistas. comunistas, socialistas. Isso. Eu queria que o senhor citasse alguma coisa ou outra relacionada à maçonaria lá no leste europeu, em que teve grandes revoluções comunistas, né, que envolve também um certo povo aí também que não quero ficar citando muito. Então, queria que o senhor comentasse um pouco. Tem um livro muito bom, não sei se o senhor já chegou a ler, que é As Forças Secretas da Revolução, Sim, do Leon Poncis, Leon né? Poncis. Isso. Que ele joga um pouco de luz nesse tema e assim vê a influência da maçonaria ali na Romênia, na Hungria, é muito forte, né? A maçonaria foi espalhando pela Europa e ela chega na Rússia, no caso, em 1771, tá? Até antes, né, das guerras napoleônicas. Quem vai levar a maçonaria para a Rússia, né, vai ser a Catarina Grande, czarina. Tá? Ela vai ser iniciada na maçonaria na corte por uma mulher, por uma outra mulher, agora não me lembro o nome dessa mulher, era uma nobre também que tinha tido contato com a França, né? Ali naquela época a Rússia estava sob muita influência da França. Essa influência francesa acabou levando a maçonaria para lá. E o primeiro grão-mestre da maçonaria na Rússia foi o Ivan Yelagin, né, que era um secretário da Catarina Grande, e ele espalhou a maçonaria pela Rússia. E aí começaram essas ideias liberais, né, a ganhar fôlego na Rússia. Mas depois das guerras napoleônicas, o czar Alexandre I, né, ele proibiu a maçonaria, porque os maçons eles ficaram do lado de Napoleão. Né? Então ele percebeu que era uma questão de Estado, proibir a maçonaria, proibir a existência, né, da maçonaria na Rússia. Então ela praticamente desaparece. Ela volta a se organizar na Rússia a partir de 1908, tá? Assim, em São Petersburgo você tinha uma loja que era a Estrela Polar, e em Moscou a loja Regeneração. Essas duas lojas aí tiveram muita influência na Revolução Russa. Na fase inicial da Revolução Russa, chamada fase menchevique. Tá? Os bolcheviques não estavam muito alinhados à maçonaria, porque a maçonaria na Rússia sempre foi uma sociedade mais voltada à burguesia. Tá? E os bolcheviques eram geralmente de classe média, baixa. Tá? Enfim, então não teve assim, uma participação muito decisiva dos bolcheviques na maçonaria. Mas no início da Revolução Russa, sim, tivemos. Então, só para ter uma ideia, né, o líder do governo provisório que derrubou o czar na Rússia, né, o Lvov, príncipe Lvov, era um príncipe, né? Ele era maçom, tá? Ele foi presidente do conselho do governo provisório. Depois o Kerensky, Alexander Kerensky, que sucedeu o Lvov, ele também, né, era maçom, foi líder também do governo provisório, foi derrubado pelo Lenin, tá? Quando os bolcheviques chegaram ao poder, em 1922, eles fecharam a maçonaria, né, sob a justificativa de que era uma organização burguesa, no que eles têm toda a razão, realmente. Né? Mas há quem diga que, apesar dela ter sido oficialmente fechada, continuava a ter alguma atividade ali clandestina na Rússia, de modo que ela voltou a se organizar depois do fim
depois da queda, né, do socialismo soviético em 1991. A partir da década de 90, ela começa a se reorganizar por lá, né? Então, ela também teve uma influência aí no que tange ao socialismo, né? Pelo menos esse socialismo mais menchevique, é um socialismo mais moderado, né? Aí, o bolchevismo nada mais é do que né, o efeito lógico do socialismo moderado, porque toda revolução, na verdade, ela é baseada em purismo, né? Então, você sempre tem ali um cara que sempre acha que é mais revolucionário que o outro e vai matar aquele que é mais moderado, tá? Então, é aquilo, né? A revolução devora seus próprios filhos, né? Uhum. De Ela maneira é que autofágica, né? exatamente, a gente pode dizer, né, com a certeza absoluta, que foram as ideias maçônicas liberais ali, implementadas pela Catarina Grande e ali no final do século XVIII, que levaram a Rússia para o caminho da Revolução Bolchevique, em 1917. Quer dizer, a Revolução do Lenin, né, do Trotsky, era a efetivação dos ideais maçônicos, né? Porque a Revolução Francesa, a Revolução Americana, de fundo maçônico, elas eram baseadas em igualdade, liberdade e igualdade. A igualdade fazia parte também do ideário, né? O que acontece? É que as revoluções burguesas, né, a americana, a francesa, as liberais do século XIX, elas não levavam a igualdade até as últimas consequências. Então, os marxistas, os comunistas diziam, peraí, a gente quer igualdade de fato, pô, não apenas teórica, na lei, né? Porque a igualdade burguesa é só teórica, na lei. Todos são iguais diante da lei. Beleza, mas eu não tenho dinheiro para pagar um advogado se eu for processado. Eu tenho lá um direito a ter um advogado, segundo a lei, mas eu não tenho grana. Então, a igualdade é uma palavra vazia para o proletário. Então, vamos levar isso até as últimas consequências. E foi o que eles fizeram. E aí, obviamente, quando você fala de igualdade, você está criando aí uma sociedade aberta, ou seja, onde não tem mais nenhum critério, né? Ou seja, não só o critério de sangue, não tem mais critério de mérito, não tem mais critério de dignidade, não tem mais critério de religião, né? Não tem critério nenhum, pô, né? Todos são iguais. Até o ponto da gente chegar nessa loucura toda que está aí hoje, né? Essa esquerda identitária que chega ao ponto de defender cota, né? Daqui a pouco os caras estão defendendo cota para cego pilotar avião, né? Porque, bom, a igualdade tem que ser levada até as últimas consequências. E aí é que é importante notar isso. As ideias que a maçonaria põe em curso, elas têm uma lógica própria. As ideias têm uma força, uma lógica própria. E no momento que elas entram em curso na sociedade, elas vão levar a um resultado que pode ser muito bom ou catastrófico, dependendo da ideia que está sendo colocada em prática. E os maçons, eles sabem muito bem que essas ideias vão levar ao caos, né? E o socialismo leva a isso, né? O caos. É o fim da civilização, é a destruição final da civilização. E aí, no caos, você tem a possibilidade de construir uma nova ordem, né? Exatamente. Você tem sempre a possibilidade de reconstruir a humanidade dentro dessas utopias, né, naturalistas. E o que eu vejo agora está surgindo aí esse transhumanismo, né? O Elon Musk falando aí de você colocar um Neuralink na cabeça das pessoas, no cérebro. Quer dizer, o que é o ser humano? Não se sabe mais. Quer dizer, vai ser máquina, vai ser homem, computador, né? O homem tá brincando de ser Deus, né? Acho que realmente mesmo só fogo pra cair do céu mesmo pra consertar essa humanidade mesmo, né? Felizmente. Exatamente. Então, quer dizer, mesmo que não tenha tido uma participação direta, né, da maçonaria, há algumas pessoas que falam de uma participação direta e tal. Eu não sou muito adepto dessa tese, uma participação direta da maçonaria no bolchevismo, né? No menchevismo, sim. Mas mesmo que não tenha tido, ela é fruto da semente plantada pela maçonaria, não deixa de ser. Até porque a gente tem que lembrar que o Karl Marx, ele foi membro da Liga dos Justos, que era uma organização maçônica. Era uma organização maçônica, né? Que tinha como proposta, como projeto, levar adiante a linha mais radical, que era dos Illuminati, né? Illuminati da Baviera, né?
Então a Liga dos Justos era uma, vamos dizer assim, descendente dos Illuminati. Uhum. Então as reflexões do Marx e tal nascem nesse terreno, nesse cenário, né? Os Illuminati eles queriam acelerar o processo revolucionário. Uhum. Professor, eu queria perguntar uma coisa para o senhor, relacionado um pouco de filosofia. Por exemplo, assim, se algum desses filósofos assim, que influenciaram o mundo moderno, como Hegel, Kant, Kierkegaard e Bergson, eles têm alguma ligação com a maçonaria. Né? Entra aquela questão até do Marx, né, que o senhor acabou de falar, que tinha os hegelianos de direita, os hegelianos de esquerda. Né? Se tem alguma Sim. relação com a maçonaria, essas péssimas filosofias? Eu não conheço nada assim, que confirme o Hegel como maçom, o Kant como maçom. O Kant era um iluminista. Né? A gente pode dizer que, bom, o iluminismo era a filosofia da maçonaria, foi divulgada pela maçonaria, mas o iluminismo não surge na maçonaria. O iluminismo vai surgir de diferentes fontes. A maçonaria vai catalisar essa filosofia e vai espalhar. Né? Se o Kant não era maçom, né, iniciado, pelo menos ele era maçom de ideias. Né? No campo das ideias ele era maçom. Né? Era um maçom, quer dizer, não tinha divergência nenhuma com o que a maçonaria preconizava. O que ele propunha para a sociedade era um modelo maçônico. Né? O Hegel, eu já tenho minhas dúvidas, porque o Hegel ele falava ali da importância da religião, embora fosse luteranismo, né? Na Alemanha, mas ele também preconizava a separação entre Estado e Igreja. Ele preconizava isso. Então, mesmo que ele não fosse maçom, ele estava dentro desse enquadramento das ideias maçônicas. E aí é que é importante. O cara pode não ser maçom, mas ele pode ser como é que eu vou dizer? Uma caixa de ressonância da maçonaria. Isso que é interessante, porque tem pessoas que não param para perceber isso. Elas, às vezes, repetem opiniões, ideias que estão no ar. E que vêm daí, são originárias disso daí tudo. Né? Todo esse processo aí de solução, né, da cristandade por essas ideias todas. Na Né? leitura do livro Conjuração Anticristã, você vai lendo e você vai percebendo as ideias da maçonaria como elas estão na Isso, sociedade, como isso elas aí. são reinantes assim na sociedade. Por isso que, Isso como você aí. Então disse ela há enquadra, poucos né? Ela minutos, enquadra. ela impera de fato na sociedade, né? Então, mesmo Isso. que não tivesse influência prática nos seus membros, mas só a influência histórica que ela já teve já moldou a cabeça das pessoas. Sim, o Kant, ele vai viver ali na época da Revolução Francesa, né? O Hegel também, né? O Hegel, inclusive, vai dizer que o Napoleão, quando ele viu Napoleão entrando na Prússia, lá era o espírito absoluto que ele estava vendo. Que coisa mais Quer dizer, era a realização do espírito absoluto, aquelas ideias liberais. Né? Então, quer dizer, o cara está dentro de um contexto que ele assimilou esse ideal, essa visão de mundo, e ele começa a operar dentro desse ideal, dessa filosofia de mundo, né? Para usar um termo alemão, Weltanschauung. A gente não tem uma palavra em português que traduz corretamente essa noção, mas seria uma visão cósmica, em que assim, o sujeito ele tem uma compreensão do cosmos, da natureza, do homem, né? E de Deus, que é toda decorrência de um espírito do tempo, que é, desde o século XVIII, esse espírito maçônico. Então o cara ele automaticamente começa a raciocinar a partir disso, né? Que é o contexto em que ele está, o contexto ideológico em que ele se encontra. Sim. Professor, o senhor Então, falou de política. só para finalizar aqui, desculpa te cortar, Não, não tranquilo. é tão importante saber se eles eram maçons iniciados ou não, mas se eles eram caixas de ressonância de ideias maçônicas. Porque às vezes o cara não é um maçom, Bergson, por exemplo, você citou também, não sei se era, mas tinham ideias que conectavam com isso daí, que projetavam, né? Sem querer propagava os ideais maçônicos, né? Exatamente. Eu entendi o que o senhor quis dizer, mas é bem isso assim mesmo. Elencando já com essa questão política também, eu gostaria de perguntar ao senhor também algumas, assim,
ações que alguns governos bons tiveram contra a maçonaria, como o governo de Garcia Moreno, o governo de Salazar, de Franco, né, um pouco também da Itália fascista também, que teve um grande ódio à maçonaria, né, na época Uhum. de Mussolini. Sim. Então, você citou o Garcia Moreno, que foi mártir, né? Meu ver, um mártir. Foi assassinado por obra da maçonaria. E aquela época ali do Garcia Moreno é que as coisas começaram a ser reveladas com mais profundidade. Que é a época também de Leão XIII, né, se eu não me engano. Uhum, Filme de exato. Leão XIII. Tem uma história muito interessante que esclarece isso daí, que é do Léo Taxil. Não sei se vocês já ouviram falar. O caso do Léo Taxil. O Léo Taxil foi um sujeito que foi iniciado na maçonaria e descobriu que lá nos últimos degraus da maçonaria tinha um culto a Satanás, um culto ao diabo, né, que os maçons chamam de Bafomé. Né, tá? Na verdade, para o maçom, né, o diabo não é o diabo. Ele não é um ente maligno. Ele é visto como aquele que liberta o homem da lei do demiurgo, ou seja, aquele que transmite o conhecimento, né, do bem e do mal. É basicamente uma questão luciferiana, né? Tipo, de Lúcifer, né? Aquele que traz a luz, né? Então, realmente mesmo é Isso um aí. culto ao demônio. Exato, exato. E o Léo Taxil decidiu revelar isso. Né? Ele escreveu um livro expondo essa questão e foi ameaçado. Foi buscar refúgio em Roma, né, junto ao Papa. Tá? E esse livro teve uma grande projeção na época. Depois ele voltou atrás, desmentiu, disse que tudo aquilo que ele tinha escrito era falso, porque na realidade ele foi ameaçado, né, de morte. O Papa, na época, chegou a se pronunciar sobre isso, dizendo que aquela retratação do Taxil era em decorrência de uma ameaça. Né? Quem era o Papa da época, professor? Era o Leão XIII, se não me engano, tá? Era o Leão XIII. Deixa eu confirmar aqui. Eu estou com um livro aqui do Gonzalo Larrey. Mas tenho quase certeza que Leão XIII. Vamos lá. Ele fala o seguinte, né? Léo Taxil, o verdadeiro nome dele era Gabriel Pages, né? No final do século XIX, publicou um livro chamado O Diabo no século XIX, demonstrando a existência de uma conspiração satânica a nível mundial, com sede em Charleston, Virgínia, Estados Unidos. Olha só que interessante, Virgínia, Estados Unidos, Logo a onde o cidade de senhor quem? Olavo de Carvalho, Exato. Logo a onde cidade de viveu, quem? onde Exato. viveu Olavo de Carvalho. Isso aí. Né? E ele diz que essa conspiração tinha ramificações em todo o mundo, cujo chefe principal dela era o Albert Pike, tá? O general confederado Albert Pike. Tá? Ele falava de uma mulher também, chamada Diana Vaughan, né? Que era adorada pelos maçons como um símbolo, né, de Satã e tal. Quer dizer, era uma mulher adorada como uma divindade que simbolizava o diabo. Tá? Enfim, ele teve uma entrevista com o Papa Leão XIII mesmo. Tá? Uhum. E em 1897, ele convocou uma entrevista junto à imprensa, em que ele desmentiu tudo que ele tinha dito. Né? Só que aí Roma, né, o Papa, não acreditou nisso, não estava convencido disso, e afirmou que o Léo Taxil havia sido obrigado pelos Illuminati a se retratar. Tá? Então, é isso. Tá? Os maçons eles vão dizer, não, olha, ele se retratou, ele disse que tudo isso era mentira. Mas a história não é bem essa. E é bem provável mesmo, porque ele saiu da França, foi para Roma, né, para se refugiar. Ele estava passando realmente há muito tempo uma situação dessa, né, de ser ameaçado aqui e dali. Porque o que ele revelava era extremamente... E tem um livro dele ainda, né, vende por aí. Eu só não sei se tem em português, eu acho que só se acha em francês. Nunca vi em espanhol, já vi em francês. Mas é um livro interessante que alguém que leia francês buscar para pesquisar. Bom, então, diante disso aí, que foi revelado pelo Taxil, né, foi ficando claro para diversos
diversos atores políticos, né, principalmente ali na Europa, que a maçonaria era uma inimiga de morte, não só da igreja, mas também de diferentes nações, porque ela representava uma conspiração a nível internacional, né, conectada a interesses que não eram nacionais. Tá? Então, quando você tem ali a subida nos anos 20 do século XX do governo nacionalista, você vai ter uma repressão dura aos maçons, pelo Franco, pelo Hitler, pelo Mussolini, né, pelo Salazar, etc. O Salazar é que dizem que, alguns historiadores dizem que ele foi um pouco mais complacente, tá? Mas de qualquer forma ele tomou ações contra a maçonaria. Isso é preciso dizer. Tem um autor, o Guilherme Freinet, tá? Que é um autor francês, ele tem um livro chamado Maçones e Rosacruces, tá? É um livro que tem em francês, tem também em espanhol, dá para achar. Ele diz assim nesse livro, né? Os mais férreos perseguidores da maçonaria estavam e estão na Igreja Católica. Tá? E esses regimes nacionalistas aí, eles conectaram rapidamente com a Igreja, né? Porque na época os jesuítas eles vinham divulgando essa teoria de que a maçonaria estaria articulada não só aos liberais, mas também aos socialistas, né? E estaria dedicada aí a implementar revoluções mundo afora. E ali era um momento também crítico, né? Você tinha a crise por conta da Primeira Guerra Mundial, crise econômica. Muitos países quase viraram comunistas, no caso da Itália, né? Ela teve uma pré-revolução socialista lá liderada pelo Gramsci, pelo Matteotti. Na Alemanha também, a Rosa Luxemburgo tentou emplacar uma revolução comunista. E, enfim, fazia-se associação na época, né, entre comunistas, maçons e judeus, né? Judeus como interessados já também nessas ideias maçônicas, também comunistas, etc. De maneira que esses governos começaram a tomar medidas, né, fortes contra a maçonaria, ao encararem que elas eram uma ameaça do interesse nacional, né, segurança nacional. Então você tem, por exemplo, o caso do Franco, que vai criminalizar a maçonaria em 1940. Tá? Isso porque o Manuel Azaña, que era presidente da Segunda República Espanhola, República de cunho socialista, ele era maçom. Tá? Ele era maçom. Então, bom, ele está lutando contra uma república socialista, cujo presidente é maçom, cujos principais políticos são maçons, então a gente vai criminalizar. E na época, né, o Pacelli, que era o cardeal Pacelli, o secretário de Estado, que depois vai vir a ser o Papa Pio XII, ele vai chamar a Guerra de Franco contra os socialistas de guerra de cruzada, né? A Guerra Civil Espanhola de cruzada. Quer dizer, era uma guerra pela fé. Uhum. Tá? Então é importante frisar essa característica aí, né, do período Franco, né, do governo Franco. E ele assumiu realmente essa luta da igreja contra a maçonaria. Tá? Depois também no caso do nazismo, né, o Terceiro Reich, teve ali uma concordata entre Pacelli e o Hitler em 1934. E dessa concordata derivou também uma política antimaçônica. Por exemplo, a Gestapo, a polícia política nazista, ela tinha uma seção só para perseguir maçons. Tá? Também foram colocados fora da lei. Tá? E na Itália, no caso da Itália, no fascismo, né, a maçonaria era pró-democracia liberal, simpática ao garibaldismo também, embora tivessem pessoas dentro da maçonaria que fossem pró-Mussolini, né, a maçonaria na Itália tinha uma tradição garibaldista, né, democrata, até socialista. Mas lembrar aqui que, assim, esses socialistas maçons, eles não eram socialistas soviéticos, bolcheviques, eram socialistas mencheviques, moderados, né? Enfim. É social-democracia, né? Isso aí, social-democracia. Exatamente a mesma coisa que tinha lá na Espanha, embora tivessem alas ali mais radicais, anarquistas, né? Tinham os bolcheviques dentro da Espanha também, né? Mas o Manuel Azaña era de uma linha mais, né, social-democrata, socialismo democrático, né? E, enfim. E o que acontece? Essa linha garibaldista, né, ali na Itália, era anticlerical. E o Mussolini, desde 1921, quando os fascistas ganham cadeiras no parlamento, ele começa a deixar claro o seguinte: olha, o fascismo não é anticlerical, tá? O catolicismo é a tradição da Itália, faz parte da tradição imperial romana e tal, então nós vamos proteger o catolicismo.
né? Não vai ter esse negócio de anticlericalismo se o fascismo chegar no poder, né? Vai chegar no poder em 22 com a Marcha de Roma. E aí, dois líderes maçons, né? O Amêndola e o Torrigiani, eles vão começar a liderar uma campanha contra o Mussolini dentro da Itália, né? E fora também. Depois do assassinato do Matteotti, que era líder socialista, tal, ele foi assassinado por um valentão fascista, não amando Mussolini, né? Mas foi assassinado pelo Cesare Rossi. E aí isso virou um escândalo. Tá vendo? Os fascistas estão mandando matar socialistas, mandando matar opositores. E aí eles começaram uma campanha fora da Itália para unir esforços contra os antifas, né, que estavam refugiados fora da Itália, para restaurar, para derrubar o fascismo e colocar no lugar do Mussolini os netos do Garibaldi, né, no poder. Tá? Então esse momento também foi um momento em que o Papa Pio XI ele se aproximou mais de Mussolini, né, porque o garibaldista no poder, meu Deus do céu, quer dizer, a igreja ia ser destroçada, né? Ela já tinha perdido os estados pontifícios, né, Roma. Estava já numa situação bem ruim na Itália. Então, com os garibaldistas no poder, seria pior ainda. Os garibaldistas eram a ala radical da unificação italiana, né? Uhum. Enfim, eram mais socialistas e tal, mais voltados ao socialismo. E aí, em novembro de 25, Mussolini ele vai proibir a maçonaria, né? E a partir dali ele vai tomar também várias providências para favorecer a igreja, né, no campo da educação. Depois vai vir a Concordata de Latrão, criação do Estado do Vaticano. Então esses foram os últimos governos, né, que tomaram assim, medidas contra, né, a maçonaria. Depois da Segunda Guerra Mundial para cá não tivemos mais nada desse tipo, né? Infelizmente. O que é também, ao meu ver, uma falta de compreensão da própria natureza das coisas, né, por parte da elite política. Porque quando você olha para a maçonaria, o que ela é? A maçonaria é uma seita que é secreta. Então tudo que eles discutem está completamente fora do controle público, porra. E hoje em dia se fala de democracia. O que é democracia? É o governo, primeiramente, o governo do povo, para o povo, pelo povo, e um governo da lei, é o império da lei, ou seja, é um governo onde, né, as organizações, as instituições têm que agir dentro da lei, né? E um dos princípios da lei dos países constitucionais democráticos é a publicidade, né? Por exemplo, um político, quando ele vai lá fazer uma obra, ele tem que publicar quanto é que ele gastou naquela obra, né? Qual a empresa que foi escolhida. Mas para a maçonaria isso não funciona. A maçonaria, ninguém sabe quem são os membros, não tem uma lista, né, pública, você não pode acessar isso. Onde é que você acessa a lista pública de maçons? Né? Você não sabe qual o deputado que é da maçonaria, qual é o juiz que é da maçonaria. Você não sabe, né, que padre que está alinhado à maçonaria, que pastor está alinhado à maçonaria. Aí vão dizer, mas peraí, é preciso saber disso? Sim, é preciso. Porque isso aí constitui um lobby. Pô. Se você tem um juiz que é maçom, e aí um outro cara que vai ser julgado por aquele juiz é maçom também, significa que aquele julgamento não vai ser isento. Pô. E existe uma lei no processo, direito processual, que é a suspeição. Um juiz ele não pode julgar um caso que ele tem interesse. Né? Por exemplo, eu vou citar aqui um fato, não vou dar nome aos bois, até porque é até perigoso fazer isso. Eu tenho um amigo cujo patrão dele, ex-patrão dele, é maçom, numa loja cá do Rio. E aconteceu anos atrás, né, bastante tempo já, o seguinte, a mulher desse patrão, desse amigo meu, foi executada, foi assassinada. Tá? E esse senhor, ele é dono de um escritório de advocacia, tá? Um advogado bem influente aqui no Rio. E o que aconteceu? Esse caso do assassinato da mulher dele foi para a delegacia. E ele era o principal suspeito, né, do assassinato. E acabou que tudo terminou em pizza. Tá? O inquérito foi arquivado, as provas eram bem contundentes,
e tal, mas tudo foi arquivado, porque o delegado era maçom. Tá? Então, casos desse tipo acontecem. E não existe um controle público sobre a maçonaria. Existe, por exemplo, um princípio dentro da maçonaria, que é o seguinte: as leis lá de fora não valem cá dentro da maçonaria, né? Se nós estivéssemos aqui falando de nós somos maçons, aqui dentro, entre nós, não vale. Então, por exemplo, lá fora diz que você não pode matar, mas aqui, se for preciso matar alguém para a causa da maçonaria avançar, a gente vai matar. Para ser bem sincero, é assim que funciona a maçonaria. Uhum. É dessa forma que funciona a maçonaria. Ela O senhor está estava fora falando de de qualquer questão. controle público. Sim, o senhor estava falando disso aí de controle público. Até uma questão de segurança nacional. Isso aí. Segurança nacional, exatamente. Né? Essa Para questão mesmo eles ser bem falam sincero, segurança que nacional. eles falam que a maçonaria é uma coisa discreta, tal, mas ela é uma sociedade secreta, essencialmente discreta. Secreta, né? Até porque o senhor falou aí, a gente não sabe nem o que eles discutem. Né? Nas suas reuniões, né? Suas reuniões são fechadas, só quem é iniciado pode participar. Isso Né? aí. Por Eu exemplo, tenho se a polícia bater numa loja maçônica, ela vai conseguir recolher documentos sobre os membros. Não vai. Né? Não vai. Então, quer dizer, é uma sociedade que não está sob controle de nada. Uhum. Né? Você, por exemplo, você tem que manter o seu registro atualizado, né? Você tem lá a sua digital registrada na Polícia Civil, institutos de segurança da Polícia Civil. Está tudo registrado lá. Então, se você cometer um crime, tem informação sobre você. Mas, sobre a maçonaria, ninguém tem informação. Né? Absurdo mesmo. Eu gostaria de perguntar para o senhor uma questão do governo Vargas, se ele realmente mesmo deu uma boa reprimida na maçonaria. Deu sim. O Vargas, como os outros governos de cunho nacionalista dessa época, também reprimiu a maçonaria. Era até uma questão que foi em grande parte também decorrência da censura que foi imposta, né? Do controle que foi imposto pelo Estado Novo, que foi até muito mais repressor do que a ditadura militar, para ser sincero, né? Nesse aspecto. Porque a ditadura militar ela teve ali a complacência, a participação da maçonaria, né? No caso do Vargas, não. Né? Porque inicialmente o Vargas ele tinha uma linha política que era mais próxima dos países do eixo, né? Itália, Alemanha. Depois, no final da guerra, que ele muda. E a gente precisa lembrar também que houve uma aproximação do Vargas com o cardeal Leme. É verdade, o Vargas era positivista, a gente sabe disso, mas o que ele fez na prática, né, não foi o positivismo. Ele tentou aproximar o Estado da Igreja, claro, não estabeleceu um Estado confessional, obviamente, ficou aquém disso. Acho até que o nacionalismo do Vargas foi bem limitado mais ao aspecto econômico. Né? Teve alguma coisa também no campo cultural, mas muito pouco, né? muito superficial. O nacionalismo ele poderia ter sido mais aprofundado nesse sentido, mas não teve tempo para isso também. Né? Enfim, então, assim, esses regimes nacionalistas, eles, via de regra, eles combateram a influência da maçonaria, se não fechando a maçonaria, limitando a sua atuação, porque, como você bem colocou, é uma questão de segurança nacional. Porque você veja, a maçonaria ela é uma organização que tem como grande loja a sede de Londres. Pô. Quer dizer, eles respondem a um outro país. Se você é nacionalista, você não vai permitir a existência de uma organização que responde a uma outra potência, um outro país, dentro do teu. Pô. Ela é intrinsecamente internacionalista, né? Exatamente. Então, é uma lógica diferente. E bom, professor, para encerrar o vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão ligação entre maçonaria e protestantismo, porque certa vez eu estava aí no YouTube, acabei achando um canal de um carinha aí, não vou mencionar o nome dele, né, óbvio, que ele é maçom e ele é budista, e ele é maçom grau 33, grau, segundo ele, né? E ele falando várias das questões da maçonaria, né? Ele chega muito próximo da questão de Guénon, de Evola, né? Essa questão das religiões serem diferentes faces da mesma verdade, né?
Certo. Enfim, ele vai acabar defendendo bastante a maçonaria no canal dele, principalmente relacionado aos evangélicos, né? Porque hoje pode-se ver que os evangélicos eles têm mais ódio da maçonaria do que os próprios católicos, de certa forma, assim, Sim, não é sei se o senhor verdade. concorda comigo, né? É verdade. Tanto é que quando o Bolsonaro foi visto lá na loja maçônica, né, muitos evangélicos criticaram ele e tal. Enfim, eu não vi quase nenhum católico fazendo isso, né, nos seus tradicionalistas. Isso. Ah, enfim, e ele vai acabar defendendo a maçonaria desse pessoal evangélico, falando que, principalmente nessa época de Vargas, em que teve uma repressão e onde não tinha liberdade religiosa, né, seja para Uhum. maçom, seja para protestante, ele Isso. vai citar um livro de um pastor presbiteriano de Minas Gerais, em que ele fala da ajuda que a maçonaria fez à igreja presbiteriana lá em Minas Gerais. Tanto Assim. na questão de financiamento e tanto na questão dos ideais, né, da maçonaria espalhar os ideais da liberdade religiosa, do diferentismo religioso, do livre pensamento, né? E esse pastor vai elogiar Não, muito a maçonaria. o protestantismo é amigo da maçonaria, cara. Quer dizer, a maçonaria se usa do protestantismo porque a partir do momento que ela tem que derrubar o catolicismo, ela vai se usar dos protestantes, né? Que tudo que eles tocam se torna, se dissolve a verdade. Tudo é relativo. Uhum, exato. Pois é, o Anderson, o fundador da maçonaria, né, da moderna, que organiza a Grande Loja em Londres, 1717, ele era protestante. E, bom, na época da Inglaterra, quase todo mundo era protestante. Tinham católicos, evidentemente, mas a grande maioria tinha se convertido já ao protestantismo. E haviam várias linhas, né, de protestantismo ali dentro: anglicanos, presbiterianos, metodistas, etc. Mas, enfim, a maçonaria ela surge com um objetivo que é de derrubar os reis absolutos e a igreja. Derrubar o trono e o altar. Né? Inclusive tem um dos graus de iniciação maçônica, né, cujo símbolo é uma caveira com uma mitra e uma outra caveira com uma coroa. E aí a cabeça dessas caveiras estão caídas no chão. Né? Simboliza justamente o propósito da maçonaria, que é derrubar trono e altar, né? Igreja e rei. E isso era muito importante para os protestantes, por exemplo, batistas, metodistas, que ali no século XVIII estavam ganhando fôlego na Inglaterra. Tá? Porque a Inglaterra era um país protestante, mas anglicano. Certo? No anglicanismo você tem a relação do rei com a igreja, quer dizer, o rei é o chefe da igreja, né? Uhum. E isso impedia a proliferação de outras seitas protestantes, que passaram a defender ou uma revolução contra o rei e o estabelecimento de uma sociedade puritana, que era o caso dos presbiterianos, calvinistas, né? Puritanos, né? De Cromwell, que defendiam também um regime de Estado confessional, mas não um anglicano, e sim puritano. E no meio disso aí tinha os batistas, né? Os metodistas que queriam liberdade religiosa, porque eles eram minoria. Né? Eles estavam no meio do tiroteio. Então, o protestantismo que passou a prevalecer do século XVIII para cá foi o protestantismo batista e metodista. E é desse que deriva a Assembleia de Deus, essas seitas pentecostais, neopentecostais. Todos esses agrupamentos protestantes, eles advogam o Estado laico, né? Que é o que a maçonaria e os iluministas advogam também. Tá? Então, existe uma conexão óbvia entre protestantes, maçonaria, né, laicidade, ética burguesa. Né? Lembrar daquele livro do Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Né? A Uhum, maçonaria também exatamente. tinha esse objetivo de colocar a burguesia como nova classe, nova elite política. E boa parte dessa classe burguesa era de protestantes, era formada por protestantes. Tá? Aqui no Brasil, no caso, quando o protestantismo começa a dar os seus primeiros passos, é no segundo reinado, com a chegada de imigrantes alemães, né? E aí eles vão ter aonde? Que espaço que eles vão ter para se reunir? Justamente nas lojas maçônicas. A documentação histórica mostra isso muito claramente. O Brasil era um país oficialmente católico, né? O Dom Pedro II era simpático à maçonaria. Há dúvidas se ele era ou não maçom. Se ele era ou não era, também é aquela questão, não importa tanto. Ele favoreceu a maçonaria. Né?
bastante, era amigo de maçons e favoreceu a maçonaria no Brasil. E o que é engraçado é que depois quem derruba o império é a maçonaria, né? Preocupada com o fato da princesa Isabel vir como rainha e que era uma princesa que tinha uma visão ultramontana, ultracatólica. E se ela chegasse ao trono, ela ia proibir a maçonaria. Então, vamos derrubar o império antes que isso aconteça. Uhum. Enfim, então ali naquele período, os maçons eles receberam um apoio, né, da maçonaria para organizar os primeiros cultos protestantes nas lojas, que eram espaços que, como eram secretos, né, como tinham isenção, então podia acontecer aquilo ali sem problema nenhum. Tá? E depois, no início da República, a maçonaria também teve uma importância muito grande, porque ela vai fornecer fundos, recursos, dinheiro mesmo para a organização dessas igrejas para diminuir a influência da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica significa oposição à maçonaria. Já tinha uma condenação do Papa Leão XIII, já tinha uma condenação de direito canônico. Então era importante fortalecer o protestantismo no Brasil para enfraquecer o catolicismo e assim promover o liberalismo, né, as ideias novas, as ideias modernas, né, revolucionárias, francesas, inglesas aqui dentro, que são o cerne da maçonaria. Tá? E se a gente pegar hoje, né, no Brasil e no mundo, a maçonaria segue muito influente nos meios protestantes. Você pega aqui no Brasil, recentemente tinha aí o pastor presidente, acho que da Igreja Presbiteriana do Brasil, Guilhermino Cunha, que se declarava publicamente maçom. Tá? Ele não tinha nenhum escrúpulo de dizer que era maçom. Tá? Dizem que a maioria dos pastores da cúpula da Igreja Presbiteriana no Brasil são maçons. Seria um critério, vamos dizer assim, tem que ser maçom para fazer parte. Uhum. Tá? Então, há muitos pastores maçons, né? O senhor mencionou pastores Sem nome. assim, e eu lembrei de um pastor daquela seita da Universal, só que eu esqueci o nome dele. É bem famoso. Edir Macedo? O Edir Macedo. Ele tem uma foto até, tipo, na verdade é uma live que ele tá fazendo, não sei se no YouTube, no Instagram. Sim. E no fundo aparece o Albert Pike, um quadro. Olha só. O pessoal Albert tava até postando. Olha só. Satanista, né? Satanista. Exato. O Albert Pike, se não me engano, é aquele que escreveu Moral e Dogma. Um livro horrível. Que fala justamente desse culto a Satã, né? Abertamente, fala de forma aberta, né? O culto a Bafomé, etc. Aí depois os maçons vêm dizer que a história do Léo Taxil, não, é mentira, aquilo ele desmentiu. Pelo amor de Deus. Não tem condição, né? Tem um livro ali do Pike mostrando isso. Aqui na minha cidade tem uma igreja universal enorme, com vitrais. Né? E certa vez, muito tempo atrás, eu estava ali observando e vi vários símbolos, né, maçônicos. Você tem a ferradura, você tem o compasso e o esquadro, no meio dos vitrais. Só interrompendo o senhor, a própria questão que esses neopentecostais têm de templo de Salomão, essa coisa meio judaizante, é muito maçônica, né? Isso aí. Muito maçônica. Os maçons vão misturar, né, elementos pagãos com elementos cabalísticos, judaicos, a torre Jaquim, a coluna Boaz ali dentro da loja, essa ideia da reconstrução do templo. Isso é uma referência realmente maçônica, né? E não resta dúvida, o Macedo ele tem uma ideologia francamente financeira, né? Liberal, que é o que caracteriza esse pessoal. Né? Muita gente, inclusive, entra para a maçonaria para ficar rico. Né? Sim. Tem gente que sabe que ali dentro existem conexões que permitem que você realmente prospere. Tá? O que, então, assim... Pode falar, professor. Você tinha me pedido também para falar da maçonaria hoje, se você lembra. Sim. Eu fiz aqui um breve resumo, né, bem sucinto sobre isso. Seguinte, tem pessoas que falam que olha, a maçonaria não tem mais atuação hoje em dia, né, não temos que nos preocupar com ela. Isso é uma bobagem. Ela continua muito ativa na imprensa,
Você tem jornalistas em posições-chave que são ligados à maçonaria de forma direta, ou se não são ligados, eles reverberam as ideias da maçonaria, né? Liberdade, igualdade, enfim. Nas Forças Armadas no Brasil, a maioria dos oficiais, principalmente do Exército, né, estão ligados à maçonaria. Instituições policiais também. Inclusive, esses dias saiu uma reportagem interessante. Um braço dos Estados Unidos aqui no Brasil. Um braço do Departamento do Estado americano aqui no Brasil. A Polícia Federal tem um número enorme de maçons, né, na sua alta cúpula. Uhum. E, quer dizer, é praticamente uma instituição que trabalha para uma organização, como a gente disse, internacional, que a gente não sabe exatamente quais são os objetivos, cujas reuniões são secretas, etc. Uma coisa que tem que ser urgentemente discutida no Brasil. Né? Polícia Federal, Ministério Público, organizações estão cada vez mais na mão dessas sociedades secretas. E hoje você tem os esforços da superelite, né, mundial, da superclasse mundial. Como, por exemplo, grupos como, por exemplo, The Order, né, o Clube Bilderberg, o Clube de Roma, né, o Bohemian Groove, que é também um círculo da elite norte-americana, o Skull and Bones. O Skull and Bones é uma organização maçônica que funciona em Harvard. Praticamente todas as figuras de destaque hoje na economia, na política americana vieram de Harvard. A maioria dos presidentes dos Estados Unidos vieram de Harvard. E eles passam sempre pelos Skull and Bones. É quase que uma obrigação. Né? Você quiser fazer carreira política, tem que entrar nos Skull and Bones. O George W. Bush foi da Skull and Bones. Né? É uma sociedade secreta maçônica lá dentro. Tá? Você tem o Conselho Maçônico dos 13 também, que é um grupo que atua nos Estados Unidos. E recentemente você teve a refundação da Sociedade Illuminati dos Estados Unidos. Né? Mais ou menos na década de 90, finalzinho da década de 90, se reorganizaram. Tá? E aqui no Brasil você teve agora, né, 2018, o movimento chamado Avança Maçons Brasil. Foi um movimento que apoiou, né, diretamente a eleição do Bolsonaro, né, e que teve ali a participação de monarquistas, né, liberais, olavistas, né, aquele príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança, do movimento monárquico, né, o Mourão, general, né, que foi vice do Bolsonaro, fez parte desse movimento, o Alan dos Santos. O próprio Dom Bertrand, ele Dom discursou, né, Bertrand, num carro. Não isso sei se aí você já foi. chegou a ver. Isso aí. A gente chegou até a denunciar nosso canal lá no Via Romana. Eu vi esse vídeo. Infelizmente, o pessoal então, acaba idolatrando, né, a monarquia, né? São verdadeiros monarcólatras, né? Esse pessoal não entende que a maçonaria ela pode avançar com monarquia também, né? O que foi o Império Napoleônico? Foi uma monarquia, mas de caráter maçônico. Em 1830 foi estabelecida na França uma monarquia, a monarquia de Luís Felipe de Orleans. A família de Orleans era uma família que estava envolvida com a Revolução Francesa, esteve envolvida com a Revolução Francesa. Teve lá o Duque de Orleans, Philippe Égalité, que foi quem defendeu a decapitação do rei numa reunião né, da maçonaria antes da Revolução acontecer. Ele que arquitetou a decapitação do rei. Então, Luís Felipe de Orleans, em 1830, chega ao trono na França, era o chamado rei burguês. Né? E a primeira coisa que ele fez, botar um monte de banqueiro, né, na administração do Estado francês. Né? Enfim. Então, quer dizer, você pode ter monarquia maçônica e pode ter república antimaçônica, o caso de Garcia Moreno. Né? Ex-presidente do Equador, que foi. Foi o caso também aqui, né? Vargas, Mussolini, enfim, etc. Então, monarquia ou república, isso não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa. O pessoal tem que acordar para a realidade. Exatamente. Professor, acho que a gente já pode ir encerrando, né? Foi um prazer ter o senhor aqui. Acho que ficou muito boa essa exposição. Acho que o senhor bem didático, o senhor falou bem, de uma forma resumida. Quem está aí, com certeza que conseguiu aprender alguma coisa. E queria agradecer ao senhor mais uma vez, né, de ter aceitado o convite aqui. Eu acompanho o senhor desde a época ali da minha conversão, a tradição, né, a fraternidade, enfim. E é um grande prazer ter o senhor aqui. Prazer é meu. E o pessoal aí que quiser, né, se aprofundar, nós temos um curso
História das Conjurações Maçônicas, lá no canal do Legião da Santa Cruz, que é uma iniciativa católicos em prol do Estado Católico. Uhum. Temos um canal no YouTube e lá nós temos, se não me engano, 14 aulas, Sim. onde nós expomos essa questão toda das conjurações maçônicas ao longo da história. O nosso objetivo ali foi justamente trazer um subsídio histórico e tirar a questão dessa conspirologia chulé que tem aí na internet, para esclarecer os católicos, entendendo que nós precisamos unir forças para lutar contra essa influência nefasta. Isso Então, aí, eu vou agradeço Você colocar. recomenda, você recomenda livros sobre a maçonaria pro pessoal ler? Assim, olha, você citou um livro aí que é do Padre Delassou, né? Henri Delassou, Conjuração Anticristã. Esse livro é muito bom. Recomendo quem quiser começar a estudar por esse livro. Tem Sim, eu vou audiobook colocar aqui no o YouTube. link. Oi? Tem um audiobook no YouTube. Eu tô até escutando por audiobook. Eu não li esse livro, eu tô Ótimo. escutando. Ótimo. Tem Mas tem fontes outros maçônicas, né? livros? Bom, então, tem para entender a maçonaria na história, né? Ali na Revolução, no século XVIII, nas revoluções do século XVIII, o livro Crítica e Crise, do Reinhard Koselleck. Aí já é um livro mais para quem quer um conhecimento mais acadêmico, mais profundo, né? É um livro bom também, tá? Embora não seja sobre maçonaria em si, né? Uhum. Tem um livro também que eu nem conhecia, para ser sincero, um amigo meu que me indicou tempos atrás, do Dom Macedo, Bispo Dom Macedo. Eu acho que está sendo editado aí pela livraria do Centro Dom Bosco. Centro Dom Bosco, embora, né, tenha lá sua conexão com o olavismo, tem alguns livros bons que eles editam. Parece que eles têm um livro aí sobre a maçonaria do Dom Macedo. Buscar esse livro, muito bom. Dê uma olhada nesse livro, muito bom, excelente. Tá certo. Eu vou Então, colocar as aulas são esses livros da aí que Legião eu Santa indico. Cruz aqui na descrição, tá, professor? Tá ótimo, agradeço, Gabriel. E é isso. O senhor quer falar alguma coisa? Ramon, tem alguma coisa para falar? Não tenho mais nada a falar. Só agradecer a você o espaço, a oportunidade, tá? E reiterar que a igreja tem inimigos muito poderosos, né? O mundo não é cor-de-rosa. E o católico, embora ele seja chamado por Deus a praticar a caridade, o amor ao próximo, né? Ele tem de combater o pecado e o erro, né? Nossa luta é contra o erro, contra o pecado, não contra as pessoas, né? Esse trabalho também de luta contra a maçonaria é para salvar almas, para tirar a pessoa da maçonaria. O objetivo é esse. Exato. Ramon, quer falar alguma coisa? Não. Tá certo, então. Mais uma vez, professor, eu agradeço os senhores, né? Todo mundo que está assistindo aí. Fiquem com Deus. Salve Maria e viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Um abraço.